Olá, TPmiga! Deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer saber qual é o erro número um que torna a sua TPM um caos? Tenho certeza que sim, né? Então fica aqui comigo nesse vídeo até o final, que eu vou compartilhar com você qual é esse erro e te mostrar o que você precisa fazer para não cometer mais ele aí na sua jornada. Eu sou a Fernanda Felan, especialista em produtividade feminina, e eu te ajudo a acabar com o caos na TPM. Primeira pergunta na verdade, uma pergunta muito frequente, né, que chega por aqui, é saber perceber quando a TPM chega. Essa é uma dúvida bem frequente por aqui, e é muito importante você ter a seguinte clareza: quando a gente fala de energias de fase pré-menstrual, você consegue perceber a chegada dessa fase ao notar o início de um processo de interiorização. Então, essa é uma fase do ciclo voltada para dentro, né? É esse olhar para dentro, esse olhar para mim mesma, para as minhas necessidades, para o que é importante para mim. Então, é nesse momento que as suas necessidades e as suas insatisfações elas ficam mais intensas, né? Elas afloram aí. Então, tudo aquilo que você não deu muita atenção ao longo do ciclo e que estava lá no seu subconsciente chega à consciência nesse momento. E você sente uma certa urgência, né? Que as mudanças aconteçam, que as transformações aconteçam. Então, quando a gente considera aí, né, as 4 fases do ciclo menstrual, então pré-ovulatória, ovulatória, pré-menstrual e menstrual, é nessa fase, na fase pré-menstrual, que o nosso crítico interior ele aflora. E é por isso que é muito comum a gente ser bombardeada, né, de uma série de pensamentos negativos nesse momento. Só para você ter consciência, né, eu vou compartilhar alguns sinais comuns da chegada desse seu crítico interior. Por exemplo, você se torna menos tolerante, né, e mais crítica com os outros, né, não só com você mesma, mas com os outros também. Você tenta controlar tudo e todos, quem nunca, né? Chega na TPM aí com esse desejo, né, de ter mais controle sobre tudo. Você sente vergonha de si mesma ou de alguma coisa que você fez, né? Você se sente sozinha e sem apoio. Isso é um sinal muito comum também, né? Eu sou sozinha para tudo. Para mim, esse é bem comum. Você nota também algumas vozes na sua cabeça dizendo que você não é boa o suficiente. Quem nunca também, né? Então, esses são alguns sinais bem comuns aí que aparecem durante a fase pré-menstrual. São só alguns exemplos aí que eu trouxe para você, mas eu quero deixar aqui um exercício para você começar a praticar, tá? Eu quero que você comece a anotar, escrever mesmo num papel os sinais no momento em que eles aparecem. Tá? Para quê? Para você começar a se familiarizar com eles. Então, se você já identificou algum desses aí que eu falei, já anota aí. Mas é importante que você comece a praticar, anotar no momento em que eles aparecem, tá? Ter essa consciência é extremamente importante para você conquistar uma TPM sem caos. Por quê? Porque você vai sair desse piloto automático e você vai começar a observar esses sinais sem necessariamente se conectar com eles. Então, você vai começar a se tornar uma observadora da chegada desse crítico interior. Talvez você perceba alguns sinais em outros momentos do ciclo, não necessariamente só na fase pré-menstrual. Mas é importante você começar a notar isso para você realmente perceber o momento em que eles ficam mais intensos, em que eles chegam aí
com mais força, com mais intensidade. Beleza? Que tipo de mensagem esse crítico interior costuma trazer? Olha só, as mensagens da TPM são sempre sobre você e nunca sobre o outro. É muito importante você estar consciente disso. Então, são mensagens sobre aquilo que você precisa mudar na sua vida ou em você mesmo. Eu, por exemplo, já consegui identificar, né, durante a TPM, coisas que eu fazia só por convenção, né? Porque alguém disse que eu tinha que fazer e que, na verdade, não me traziam felicidade, não me faziam bem. Eu consegui identificar também, por exemplo, o tipo de relacionamento que eu queria ter, né? Não só relacionamento afetivo, mas relacionamentos em geral, relacionamento profissional, relacionamento com a família. Então, eu consegui identificar o que eu queria ter e não o que os outros achavam que eu deveria ter, entende? É, e, e esse é realmente o grande pulo do gato aí. Mas vamos lá. Como saber se essa voz, se essa mensagem é realmente sua, né, do seu eu interior aí, ou se é a voz de uma outra pessoa na sua cabeça, né? Para você saber isso, você precisa estar atenta aos seus sentimentos. Se você tiver se sentido bem quando esse pensamento chega, é um sinal que você está aí caminhando na direção do que é importante para você, tá? Então, esteja atento ao que você está sentindo e associe aí, né, qual o pensamento que você está tendo a esse sentimento. Isso vai te mostrar o que realmente é seu e o que aí pode ser que veio de fora, né? Agora, para você conseguir ouvir essas mensagens, você precisa diminuir o ritmo, tá? Além de ter mais tempo, né, para o seu autocuidado, para você mesma, você vai conseguir ouvir a sua própria voz interior sem tanto julgamento e sem tanta interferência externa. Agora, dica muito importante. Anota aí essa dica para você não esquecer, tá? Para a sua TPM não se tornar um verdadeiro caos, você precisa estar atenta e não permitir que essas críticas sejam direcionadas a você. Então, coloque limites no seu crítico interior, tá? Ele pode criticar alguma atitude sua, algo que você faz, né? Algo que você precisa melhorar, mas nunca quem você é. Beleza? Dito isto, eu quero compartilhar agora o erro número 1 que torna a sua TPM um caos. O erro número 1 que torna a sua TPM um caos é justamente não parar para ouvir essas mensagens. Então, quando você fica se exigindo manter o mesmo ritmo durante a fase pré-menstrual, você perde essa oportunidade incrível de ouvir o seu eu interior, de ter clareza das mudanças que você precisa fazer. Porque, afinal de contas, a gente só consegue mudar aquilo que a gente está consciente. Se você vive no piloto automático, se você não pausa, se você não tira esse tempo para ouvir a sua própria voz, não tem como você saber o que você precisa mudar. Não é verdade? Então, esse é o erro número 1 que torna aí a sua TPM um caos. É muito, muito, muito importante que você se planeje para diminuir o ritmo durante a fase pré-menstrual. Porque ouvir essas mensagens é importante para o seu direcionamento, para te dar direcionamento ao seu caminho. E quando você começa a praticar, tá atenta a elas, né, a essas mensagens, a mágica acontece. Por quê?
ao invés de ficar irritada com a chegada da TPM, você vai começar a desejar que ela chegue. Para quê? Para você ter cada vez mais clareza do seu caminho. É mágico, pode confiar. Fernanda, ok, eu entendo isso, eu aceito isso, mas eu não sei como fazer isso. Não sei como planejar o meu ciclo, como planejar de modo a ter mais tempo livre. Às vezes eu não sei nem a fase que eu tô, né? Então, a primeira coisa que você precisa fazer é começar hoje a praticar a autoobservação do seu ciclo menstrual. Você precisa conhecer as suas variações de energias ao longo do ciclo para você entender o seu próprio ciclo de produtividade. Porque de nada adianta eu chegar aqui para você, nós mulheres temos 4 fases, a fase pré-ovulatória é assim, a fase ovulatória é assado, a fase menstrual é assim, e você querer se encaixar num padrão cíclico, porque isso não existe. Cada mulher é única e experiencia o seu ciclo de forma única. É claro que existem algumas energias que são bem comuns, né, em cada uma dessas fases, mas é muito importante você conhecer o seu próprio ciclo de produtividade, tá? Depois, você vai precisar o quê? Ter clareza dos seus objetivos, do porquê por trás deles, para só então você conseguir definir as suas prioridades, né, e planejar aí a sua rotina em direção ao alcance desses objetivos, né? E aí, quando você começar a planejar essa rotina, conhecendo o seu ciclo de produtividade, você vai passar a dividir as suas atividades de acordo com as fases do ciclo, né? Uma dica que eu te dou, se você está começando agora, se você não tem nem ideia de que atividade tem mais facilidade para realizar em cada uma das fases, não sabe nada disso, vai no link aqui embaixo desse vídeo, vai na descrição, né? Tem um link para você baixar um guia, um guia de atividades, tá? Para cada fase do ciclo, que vai te ajudar aí a eliminar o caos na TPM, tá? Então, vai lá, baixa esse guia, é gratuito e já aproveita também para curtir esse vídeo, né? Para se inscrever no canal, para você não perder nenhum conteúdo que eu compartilho por aqui, beleza? Bom, continuando aqui então. Uma etapa muito importante desse planejamento do ciclo é justamente o replanejamento, que consiste em você escolher que tarefas você pode adiar e quais você precisa acelerar para conseguir deixar mais tempo livre aí na fase pré-menstrual, tá? E por fim, mas não menos importante, você precisa também trabalhar a sua vibração. Então, praticando aí, tá atenta aos seus pensamentos, de modo a seguir acreditando nos seus sonhos de forma consistente e incondicional, focada aí no caminho e no resultado. Por quê? Porque quando você foca nesse caminho, o resultado ele é certo. Ele não tem como não acontecer. Beleza? Então, esses são os 4 eixos, né, que eu ensino em detalhes dentro do curso online de produtividade cíclica. Então, eu te ensino como fazer sua autoobservação, como você identifica os seus próprios padrões, né, o seu próprio ciclo de produtividade, as atividades que você realiza com mais facilidade em cada uma das fases do ciclo. Eu te ensino como você identificar, né? Você definir os seus objetivos, você ter clareza do que é importante para você, ter clareza dos seus porquês, ter clareza daquilo que não faz mais sentido manter na sua vida, né? Esse é o primeiro passo aí para você conseguir fazer um planejamento eficaz, né?
Então, eu te ensino também a planejar esse ciclo. Você vai pegar todas essas informações e você vai começar a planejar a sua rotina, respeitando suas variações de energias, caminhando em direção aos seus objetivos, tendo clareza da sua rotina ideal e o que você pode fazer para estar cada vez chegando mais perto dessa rotina ideal, né? E, por fim, eu te ensino também vários exercícios de vibração para você estar o tempo inteiro treinando os seus pensamentos numa vibração alinhada com a vida que você quer criar, beleza? Vamos lá, então. Mas aí, vamos lá. Quando a gente começa a fazer isso na prática, né, começam a vir algumas dificuldades. Uma, por exemplo, que muitas mulheres chegam para mim falando é que é muito difícil diminuir o ritmo durante a fase pré-menstrual em relação ao trabalho, né? Especialmente se você trabalha no mundo corporativo, né? Se você não tem muito controle sobre a sua agenda, né? Se outras pessoas definem a sua agenda. Então, se esse é o seu caso, o que você precisa fazer é começar pelo caminho de menor resistência. Ou seja, se você já sabe, por exemplo, que você vai ter uma semana cheia de trabalho durante a sua fase pré-menstrual, né? Então, evite muitos compromissos em relação aos outros papéis que você representa, né? De repente, encontros sociais, né? Ou sei lá, algum estudo que você precisa fazer, e aí você se exige, se cobra muito nessa fase. Então, evita muitos compromissos com relação aos papéis que você tem um pouco mais de controle, ou um pouco mais de flexibilidade, que você consegue reagendar melhor aí, tá? Você também pode fazer pequenas pausas entre uma atividade e outra. Por exemplo, fazendo 3 pequenas respirações profundas entre uma atividade e outra. Isso já vai te ajudar a desacelerar internamente, né? Então, pratica esse autocuidado, lembra de diminuir essa autocobrança, né? É muito importante isso. Então, você mesma começar a ser mais flexível e amorosa com você mesma, né? Falar para você mesma, tá tudo bem, eu não estou com tanta disposição e tá tudo bem, eu vou dar o melhor que eu posso nesse momento, tá? Essa redução de autocobrança já vai transformar completamente a sua relação com a TPM, vai tornar essa relação muito mais saudável e vai te ajudar a acabar aí com o caos que é bem comum nessa fase, beleza? Com o tempo, com a prática, eu te garanto que você vai encontrar formas de respeitar o seu ciclo de produtividade também no seu trabalho. Seja definindo tarefas mais alinhadas com as suas energias naturais, seja aprendendo a negociar prazos, negociar sua agenda, negociar datas, né? E até mesmo aprendendo a dizer não para o que não é importante para você e dizer mais sim para você mesma. Beleza? Bom, então, só recapitulando, o que é importante que você fixe bem aí na sua mente sobre o tema de hoje, né? Sobre esse erro aí que muitas mulheres cometem e que acaba tornando a TPM um caos. O que é importante? É importante você estar atenta aos sinais da chegada dessa TPM. Então, praticar, estar consciente, falar, opa, estou percebendo aqui que eu estou muito crítica, que eu estou com muitos pensamentos negativos, tem alguma coisa diferente aí rolando. Então,
pratica o exercício que eu falei para você, anota esses sinais, começa a identificar esses sinais, tá? E quando você começar a ficar atenta à chegada desse crítico, é você realmente você se planejar, você se organizar para diminuir o ritmo e começar a ouvir essas mensagens. A identificar essas mensagens, a identificar o que não está legal, o que precisa mudar, o que você precisa fazer de diferente, né? Pensa o seguinte, essas mensagens não significam que você precisa fazer a mudança agora, no próximo ciclo, né? Às vezes depende de outros fatores, que você vai precisar de um tempo maior para realizar essa mudança. E tá tudo bem. O mais importante é você estar consciente disso. E você só consegue ter essa clareza se você realmente diminuir o ritmo para começar a ouvir essas mensagens. Beleza? Bom, era isso que eu tinha para você hoje. Se fez sentido para você, se você já vai começar a praticar e anotar, né? Entender esses sinais, ou se você já sabe, já tem consciência de algum sinal, coloca um comentário aqui para mim, para eu saber, né? Para eu identificar também outros sinais que eu ainda não identifiquei, mas que é comum para você. Aproveita para curtir esse vídeo, aproveita para compartilhar com uma amiga sua que precisa fazer aí fazer as pazes aí com a TPM, né? Conseguir identificar essas habilidades tão importantes que afloram nessa fase e realmente usufruir dessas habilidades no dia a dia. Beleza? Lembra sempre que a TPM é a sua grande oportunidade de autoconhecimento. Seja amiga da sua TPM. Tchau, tchau.